Gravando. Invocando a Deus, pela pátria universal entre os povos, declaro aberta esta reunião de trabalho com os associados do Distrito LD1, com o tema Protocolo Leonístico. Eu solicito a minha companheira Rosane para que faça a invocação a Deus. Senhor, nós vos agradecemos por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim poder servir melhor aos nossos semelhantes. Dai-nos a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e salientar a aspiração de todos em servir a humanidade que sofre. Protegei nossa família leonística, a qual trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil e bendizei o nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. Convido então a todos para cantarem a primeira estrofe e estribilho do nosso hino à bandeira. Salve, pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença da lembrança, a grandeza da pátria. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Peito, símbolo da terra, da terra do Brasil. Muito bem, todos afinados, muito bom, ficou muito bom. Muito obrigado. Nós estamos, neste momento, saudando as lideranças leonísticas presentes nesta nossa reunião virtual de trabalho, com todos os associados do nosso Distrito LD1. Queria, nesse momento, dar uma boa noite muito especial à nossa companheira segunda, nossa secretária segunda, adjunta, e primeira vice-governadora, Liz Gabardo Balusco, e o companheiro Altevir, companheiro segundo VDG Celso Variani, companheira Luísa, companheiro Cláudio Messa Rigo, coordenador da Escola de Leonismo, junto com a nossa PDG Lio Rigo, companheiro João da Silva Santos, nosso assessor da Escola de Leonismo também, companheiro PCC João Pérez Goulart, nosso coordenador da GAT e também assessor GLT do nosso Distrito LD1, nossa PDG Marilu Pérez Goulart, coordenadora do GMT, nossa companheira secretária, Aurelinda Barreto Lopes, nosso companheiro Luiz Augusto Zagueto, tesoureiro distrital, nosso sempre atuante e apoiador, Eugênio Pissaia, tesoureiro distrital adjunto, PDGs todos aí que nos acompanham nesse momento tão importante, nosso tesoureiro do distrito, companheiro Valdir, companheiros Léos, presidentes de clubes, nessa hora muito importante a participação dos presidentes de clubes, porque é a eles, principalmente, que toca esse tema que é hoje proferido, que é protocolo leonístico. Nossos presidentes de divisão presentes, nosso muito obrigado pela participação. Convidados, nossos tesoureiros, nossos secretários de clubes, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Leonismo, sobre protocolo leonístico. E a partir desse momento, eu passo os trabalhos, então, para o nosso companheiro, que é o coordenador da Escola de Leonismo, o PCC, Cláudio Rigo. Por favor. Boa noite a todos, companheiro governador, saudando-os e sua excelentíssima esposa, companheira Rosane, saúdo os companheiros e companheiras que fazem parte desta sala de aprendizado, de instrução leonística, dizendo que, mais uma vez, uma satisfação muito grande estar com vocês, participando, atuando e disseminando o conhecimento leonístico.
Hoje nós estamos trazendo o companheiro Raul Dávila, que é o nosso assessor distrital da área de protocolo leonístico, que é uma das atividades muito importantes, muito importante relacionada aos clubes de Lions. O protocolo ele é uma das marcas de atividades, né? E no Lions, conforme o companheiro Raul vai explicar na sequência, nós temos um protocolo, e esse protocolo ele deve ser observado com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação pelos companheiros, porque ele é a identificação do movimento leonístico. Na época em que começou a existir a internet, o Lions Batel, através do nosso companheiro Carlos Eugênio, foi pioneiro na inserção do leonismo nas redes sociais da época. E o que aconteceu? Automaticamente, pessoas do mundo, leões do mundo, tomaram conhecimento da existência do Lions aqui em Curitiba, e alguns, não foram muitos, não foram centenas, mas alguns companheiros leões de outros países, da Inglaterra, da Alemanha, da França, mantinham contato com o nosso clube quando vinham aqui para Curitiba participar de atividades profissionais nas empresas onde trabalhavam. E pediam para participar das nossas reuniões festivas, que na época eram presenciais. E sem nenhuma situação diferente, ao final da reunião, quando as coisas terminavam, ficava aquele bate-papo, ou até mesmo durante a reunião, quando a palavra era concedida a eles, o que eles diziam era o seguinte, que eles se sentiam como se estivessem nos seus respectivos clubes. Por quê? Porque nós seguíamos o protocolo do Lions, e lá nos clubes deles também seguiam o protocolo. Então, essa é uma identificação, é uma marca. E eu já falei isso várias vezes, e vou repetir novamente hoje. Eu, durante a minha vida leonística, eu participei de várias reuniões, várias situações, convenções internacionais, reuniões de FOLAC, etc., e mesmo com viagens particulares. E como eu sou católico, sempre que tinha oportunidade, aos domingos eu ia até a igreja mais próxima do hotel onde eu estava hospedado, eu ia ali, e participava da missa. E em todos os momentos, em todas as missas que eu participei do mundo todo, certo? O protocolo sempre foi o mesmo. É a marca do movimento. Ou seja, você vai numa missa em Nova York, vai numa missa em Honolulu, vai numa missa em Londres, vai numa missa em Madrid, é o mesmo protocolo. Por quê? Porque essa é uma das marcas da Igreja Católica. Não estou comparando Lions com religião, mas eu acho que esse é um exemplo muito cabal da necessidade que a gente tem de prestar atenção e executar o protocolo leonístico. Mas quem vai falar sobre isso aí é o nosso companheiro Raul. Eu estou vendo que ele está nervoso lá, porque eu não passo a palavra para ele ainda, mas à vontade, companheiro. Fique à vontade com as palavras ao companheiro Raul. Ô, companheiro Cláudio, como sempre acontece, a gente começa com o microfone desligado. Mas é uma satisfação muito grande contar com a sua apresentação. Eu estava bem tranquilo, não estava nervoso, estava preocupado com a Neiva aqui, que está à minha frente assistindo. Ela não assiste comigo na mesma tela. Ela liga vai ficar um pouco longe para usar a microfonia, né? Liga o iPhone dela e assiste por lá. Boa noite, companheiro Cláudio. Eu saúdo agora o governador Carlos, e ao saudá-lo, eu saúdo a todos os presentes a este evento, a esta escola de leonismo. E ontem, quando o companheiro Pablo falou, tivemos um número maior do que ontem, do que hoje. E eu pensei, amanhã tem menos gente. Por quê? Porque fake news é novidade.
é coisa nova. E o protocolo é coisa de muitos e muitos anos, né? Então, essa é a diferença que nós teríamos, sabíamos que íamos ter. Mesmo assim, nós vamos levar bastante a sério, falar para esses companheiros, esses 32 companheiros e companheiras que estão conosco, com muita seriedade, até porque vai ser salvo esse Zoom e vai ficar à disposição dos companheiros que mais tarde quiserem acessá-lo. E, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu aprendi sobre protocolo com algumas pessoas que me introduziram inicialmente ao leonismo, no clube em que eu entrei no Lions Clube de Cascavel, hoje estou no Lions Clube Cascavel Serviços. Lá eu encontrei o falecido companheiro Jaime, encontrei o ex-companheiro Gilberto, o Paulo Flórida, companheiro Paulo Flórida, companheiro Pedro, que me introduziram ao protocolo, e eu me interessei bastante pelo protocolo. Na sequência, eu conheci o companheiro Barman, fiquei extasiado, um escritor, está aqui com um livro de protocolo, acompanhei o livro dele, o Leão Sabido do Áureo também posteriormente, mas assim as pessoas que me influenciaram mais para o protocolo são duas, além do companheiro Barman e esse que eu citei anteriormente, são duas pessoas, dois companheiros leões que estão conosco hoje e que vão participar também deste evento. São eles, aquele que já falou anteriormente, o nosso prezadíssimo companheiro Rigo, Cláudio Rigo, e também o companheiro Péricles, que são grandes conhecedores do assunto, que falam sobre o assunto e estão aí, até hoje, prontos para debater o assunto. Essa é a finalidade. E eu os concito agora a que, quando participarem, concordem, discordem, mas discutam o problema, que é importantíssimo, porque já sabemos há muitos e muitos anos, há mais de século, que da discussão nasce a luz. E nós precisamos lançar uma luz de atenção sobre o protocolo leonístico, que, via de regra, aqueles que foram governadores, que estão presentes a esse evento, e são vários que estão presentes, e que já conheceram, que visitaram clubes, sabem que o protocolo é bastante maltratado, infelizmente. O pessoal não presta muita atenção ao protocolo, não dá sequência, não estuda o protocolo, não se interessa muito pelo protocolo. Por isso, eu estou aí convidando aos companheiros que vão participar diretamente, eu não vou fazer sozinho, nós vamos fazer a 3 mãos ou a 6 mãos aqui hoje. Eu vou estar apresentando, além, claro, da companheira Aurelinda, que vai estar participando diretamente, e dos companheiros que tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta. Mas contarei como fiéis escudeiros para mim, escudeiros de luxo, companheiro Cláudio e também o nosso prezadíssimo companheiro João Pérez Goulart. E vamos agora, companheira Aurelinda, iniciar aqui. Eu sou o companheiro João Raul Dávila Wengerkevich, do Lions Clube Cascavel Serviços, assessor distrital. E vamos mudar a tela, companheira Aurelinda, porque nós vamos falar de protocolo leonístico. E o companheiro Cláudio já teve oportunidade de falar o que é o protocolo leonístico e por que ele é maltratado. Por falta de conhecimento, apoiado naquele sempre fizemos assim. Alguns clubes não seguem o protocolo como ele deveria ser seguido e respeitado. Em suas reuniões, causando constrangimento aos companheiros, principalmente visitantes, ou aqueles que trazem visitantes aos nossos clubes. A nossa intenção, e é um pedido do governador, desse governador, dos 2 governadores anteriores que o antecederam, e eu participei com eles nessa questão, é padronizar e divulgar o protocolo leonístico, para que essas reuniões do Lions, para que essas reuniões de Lions contribuam para dar orgulho a todos os companheiros, material esse que eu enviei, inclusive, para os clubes. Próxima tela, por favor, companheiro. Dando sequência, eu lembro que a proposta é um estudo sobre o protocolo leonístico, né? Que deve ser conhecido por toda a diretoria, aplicado em nossas reuniões. Alguns dizem que é o secretário que tem que cuidar.
tá? Que tem que cuidar do protocolo. Alguns dizem, não, é o diretor social. Outros, não, o presidente, claro, ele tem responsabilidade sobre tudo, mas eu acredito que a responsabilidade sobre o protocolo é de cada um dos companheiros, cada uma das companheiras ou domadoras que estão presentes nas reuniões. Todos eles têm responsabilidade sobre o protocolo e todos eles devem participar de forma coesa para que o protocolo saia bem. Nós, com esse trabalho aqui, com os nossos prezadíssimos PCCs que vão participar do esclarecimento, nós pretendemos corrigir alguns erros graves que estão sendo cometidos, principalmente quanto a mestres, com mestre de cerimônias, a sequência da reunião, as bandeiras, a montagem da mesa, que trazem constrangimentos, muitas vezes, desnecessários e que não melhoram a imagem dos clubes e também dos seus dirigentes. Companheira Aurelinda, por favor, próxima tela. Mas o que é o protocolo? O protocolo é uma coleção de regras, né, que deve ser utilizada para as formalidades. Como o companheiro Cláudio falou, ele vai na igreja, em todas as igrejas que ele vai, sendo da mesma igreja, da mesma religião, o padre está lá, está no altar da mesma forma e segue uma missa que é um protocolo religioso. Quando chega a uma igreja e à frente não está um senhor paramentado, com estola, com aquela batina, está um senhor de terno, gravata, com uma Bíblia e uma forma diferente, sem o altar, às vezes com altar, ele sabe que está numa igreja que não é católica, é uma igreja de outras religiões, de religiões evangélicas. Quando se chega na Câmara, nós temos um protocolo, muito parecido com o Laios. Por exemplo, quando o presidente da casa sai, precisa se ausentar da mesa, ele passa o comando da reunião para um outro companheiro dele, companheiro de ano político, para que ele assuma a presidência da Câmara, assim como no Laios deve acontecer também. Então, é um protocolo também, é um protocolo político que tem que ser seguido nas várias reuniões que acontecem em todos os locais, e não deveria ser diferente no Laios. Não deveria ser diferente, não deve ser diferente no Laios, e é assim que tem que ser, que deve ser, porque de qualquer maneira, e como outros, o Laios define suas regras de protocolo, a influência desse contexto de outros protocolos que estão inseridos nas tradições existentes. Se nós formos na Câmara dos Comuns da Inglaterra, existe um protocolo a ser seguido. Se nós formos na Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos, nós vamos ver um protocolo que é seguido. Se nós vamos nos Lions Clubs em todo o mundo, nós temos um protocolo que é igual e que deve ser seguido. Esse protocolo Unesco é uma lista de regras protocolares que ordena o que se deve fazer no encontro, eliminando as dúvidas, como fazer, como receber as pessoas, acerca de posições da mesa, sequência de acontecimentos, e permitir honrar aqueles que, sem que haja ofensa involuntárias e desprestígios ou mágoas, certo? E isso estar-se-á respeitando as pessoas que estão na reunião, associados dos clubes, dirigentes e principalmente os nossos convidados. O protocolo Unesco, ele se destina a essa coleção de regras, destina-se a orientar o reconhecimento das personalidades mais graduadas em cada nível e onde elas devem estar numa mesa diretora de uma reunião de trabalhos, uma reunião festiva, nas cerimônias, eventos similares, nos clubes e fora dele. Como, por exemplo, nas reuniões de distrito que nós vamos, as RCDs, RGDs, as reuniões do Distrito Múltiplo, nós temos o presidente do Distrito Múltiplo, que é aqui do nosso distrito, o nosso prezadíssimo presidente do Conselho, Tomé, que é do Distrito LD1. Nós lembramos que conhecer as regras protocolares é da maior importância para diretores sociais e pessoas
que são encarregadas de organizar esse tipo de eventos, presidentes e secretários também. Em frente, aí, obrigado, companheiro. A escolha do local, que é importante para se conseguir um bom protocolo leonístico. Pense a reunião a partir do protocolo e tudo que você pensar e fizer, pense e lembre sempre que vai ter que haver um protocolo. A escolha do local, vai ter lugar para uma mesa, quantas pessoas vão estar nesta mesa, que tipo de reunião que é, ainda a escolha da mesa, como ela deve ser, você não papel. A escolha da mesa, a colocação das bandeiras e dos elementos leonísticos. Quais são esses elementos leonísticos que nós citamos para os companheiros, para os amigos? São as bandeiras, né? As bandeiras. Nós temos os estandartes, os estandartes. Temos ainda o medalhão do mestre de cerimônia, o sino e o malhete, que são elementos leonísticos que ajudam a direção de uma reunião. A correta formação da mesa, para que não desrespeite a importância de cada um nessa mesma mesa. A boa divisão da assembleia, como ela deve ser, qual é a primeira parte, qual é a segunda, qual é a próxima parte, você deve saber que ela é sempre da mesma forma. O respeito aos cargos de dirigentes, quando leonísticos, e autoridades que são convidadas e comparecem. O respeito ao protocolo, porque o protocolo, ele não aceita jeitinho. Mas, na frente, nós vamos dizer que, às vezes, nós precisamos ter bom senso e fazer algumas concessões, porque não temos outro jeito. Porque aí, então, nós vamos ter que ter bom senso. Em algumas, pouquíssimas ocasiões, o protocolo poderá ser adaptado. Tenha bom senso e humildade. Só o presidente da mesa poderá autorizar essa adaptação. Eu vou lembrar um fato acontecido quando eu presidia o clube e nós recebemos a visita do presidente do conselho. Coincidentemente, o nosso prezadíssimo Péricles, nosso prezadíssimo PCC Péricles. E, na oportunidade, ele vai lembrar agora, foi uma reunião com mais de 100 pessoas, presentes em uma associação da cidade de Cascavel. Surgiu, um pouquinho antes da reunião, um deputado federal. Aí eu perguntei, vai para a mesa, ainda tanto quanto jovem, no leonismo, vai para a mesa? Ele falou, com certeza. Ofereça a palavra para ele. Ofereci a palavra, ele abriu mão. Não, vou aceitar ir para a mesa, depois vou jantar com vocês, mas depois vou embora. Mas ele gostou dos discursos. E político gosta de discursos, chegou em certo ponto, depois que o visitante, que era o PCC, e a governadora, Marilu, haviam usado a palavra, depois que eles haviam usado a palavra, o deputado se empolgou e também queria usar. Aí eu olhei para o companheiro Pérez e perguntei, e agora? Ele falou, você precisa dar a palavra para ele, mesmo que fora da ordem protocolar. Mesmo que fora da ordem protocolar. E como presidente da mesa, tivemos que abrir mão e dar a palavra para esse deputado federal, que hoje não é mais deputado. Bom senso, pontualidade, começar sempre as reuniões no horário certo, sempre menos de 2 horas numa reunião festiva, ou 90 minutos numa reunião ordinária, por mais importante que sejam os assuntos tratados na reunião, incluindo jantar, almoço, e a reunião de diretoria também, quando for realizada. E observar bem a precedência, quem vai antes. Como você vai saber a precedência? Você recebe, por exemplo, nesse ano, nós enviamos uma lista de precedência para você acompanhar, mas lá está escrito presidente internacional. Você desce na lista e vai onde está escrito governador, porque é dali para baixo que nós usamos aqui dentro do distrito, mais ou menos assim, se bem que neste ano vamos usar também algumas visitas com a presença do presidente do conselho, certo? E não esquecendo que o respeito é fundamental.
as categorias de reuniões leonísticas, e em todas elas se deve respeitar a questão de protocolo. A reunião de diretoria, que é uma reunião executiva, por excelência, a reunião executiva ou reunião de trabalho, como ela é conhecida também nos clubes, reunião de trabalho, alguns clubes, não, vamos ter reunião sim, mas é reunião de trabalho. A maneira de se vestir, a maneira de ir a cada uma reunião é diferente, mas o respeito deve ser igual. A reunião festiva, quando nós recebemos nossos convidados, festejamos datas importantes e que tem um protocolo muito bonito, que eu gosto muito de apreciar, mas que tem que ser dentro daquele respeito do tempo, para que não fique cansativa e canse também, muitas vezes, a pessoa que nós convidamos para conhecer o Lions e aquela reunião não termina e a discurseira não tem mais fim. E a reunião importante que você deve conhecer é a reunião de visita governamental, certo? A reunião de visita governamental, onde você deve procurar se esmerar para atender bem o governador, mas o principal, dentro dos ditames do protocolo. As reuniões distritais, as reuniões organizadas pelo distrito, e também lembrando sempre que nessas reuniões, em qualquer uma delas, nós podemos ter ou não posses de associados. Em frente, companheira. Isso, companheira Linda. Muito bem. Continuando, nós queremos lembrar que importante é a formação da mesa diretora, apresentada e chamada pelo diretor, deve ser apresentada pelo diretor social, ou já antecipando o mestre cerimônia, mas normalmente é o diretor social quem vai formar a mesa diretora de uma reunião. A formação seguirá. É mandatório a ordem de precedência leonística. Preste atenção naquela lista que eu enviei para todos os clubes, onde existe uma lista de precedência e esta precisa ser respeitada. O presidente da Assembleia jamais se ausentará de sua posição sem que passe a direção a outrem. Você nunca viu numa Câmara de Vereadores o presidente sair sem passar a presidência para o vice-presidente, não é verdade? Você nunca viu isso, e a mesma coisa acontece também no Lions. O sino, malhete ou medalhão do mestre de cerimônia devem ser colocados à frente do local designado pelo presidente ao presidente da Assembleia, isto é, coloca lá onde o presidente vai sentar. Os estandartes devem ficar visíveis atrás dos dirigentes correspondentes, de preferência daqueles correspondentes de cada clube que está ali. Se não der, não tem problema. Você não vai estar ferindo o protocolo. Em visita oficial do governador, é ele que senta à direita do presidente. O governador é a pessoa mais importante na visita oficial, claro. Ele está lá, nós temos que respeitá-lo. Nós precisamos tratar bem dessa visita insigne que chega em nosso clube. Recomendamos não convidar palestrantes em visita oficial do governador, pois aí o orador teria que sentar à esquerda e ter muito cuidado para não colocar dirigentes no mesmo cargo em mesas diferentes. Isto é, quando for visita do governador, não convidem palestrantes. Não convidem palestrantes. O dispositivo sobre as bandeiras. Como é que nós vamos saber como colocar as bandeiras? A bandeira, ela não pode ser oculta, nem mesmo parcialmente, a bandeira nacional, pela pessoa que se encontra em pé à sua frente. Normalmente, nós vemos bandeiras ocultas em parte, mesmo quando o presidente está sentado. Vemos espaços pequenos, dificultando a movimentação de garção, bandeira caindo, mastro caindo na cabeça dos dirigentes, dos convidados, e isso é muito ruim. Hein? Para evitar isso, deve-se colocar o dispositivo à mesa principal,
à esquerda de quem observa de frente, isto é, à direita da mesa, e um pouco à frente, para que a bandeira, de acordo com a lei, fique absolutamente visível. Em frente, companheira. Voltando um pouquinho. Como é que a bandeira deverá ficar? Aí está. A lei... Então, aqui já passamos, vamos em frente agora. Vamos lá. Aí. Por que nós temos aqui a bandeira dos estados? Vale a pena lembrar aos companheiros que a ordem geral de precedência das bandeiras do Estado brasileiros não se faz por ordem alfabética, ela faz pela ordem de criação, de fundação dos estados. E é por isso que nós vamos aí ver que o primeiro estado fundado, onde o Brasil foi descoberto, foi a Bahia. E é por isso que a bandeira, ao ser colocada, quando são vários estados, sempre deve-se observar esta ordem que está aqui, começando com Brasília e indo até Tocantins, correto? Indo até Tocantins, até o estado de Tocantins. E você vê que há muita gente, ó, o Paraná, o São Paulo, estado importante, mas ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto estado que foi criado. Por isso é que ele está na sexta posição aqui, nesta ordem geral de precedência. Quando você não souber, você entra no Google e coloca lá ordem geral de precedência das bandeiras dos estados brasileiros. Em frente, companheira, por favor. A questão da saudação à bandeira. Ninguém pode ficar colocado à frente da bandeira, apenas a pessoa que vai saudar. Apenas ela pode estar. Isto é, a bandeira, quando vai ter a saudação à bandeira, fica a pessoa que saúda à frente da bandeira com ampla visão. A bandeira deve ficar completamente livre para que possa ser saudada condignamente. Eu lembro que, algum tempo atrás, nós fomos a outro estado, em uma reunião de múltiplo, e um militar aposentado fez a saudação de costas para a bandeira. E pior que era um militar aposentado, né? E ele fez a saudação de costas, virado para o público. Isso é um erro gravíssimo, sem dúvida alguma. E sempre a bandeira deve ser bem saudada e a pessoa deve estar perfeitamente vestida, falar em voz alta e saudar a bandeira com amor dessa bandeira que representa a nossa pátria. Nesse caso, antecipadamente, o condutor da solenidade deve informar aos dirigentes que participam do ato, quando eles estão cobrindo parcialmente a bandeira, para que, antes de ser iniciada a saudação à bandeira, eles se desloquem do lugar. Se muda a mesa, se fecha a mesa, se volta posteriormente e coloquem distante do suporte onde estão as bandeiras, deixando principalmente a do Brasil completamente visível para todos os presentes. Em frente, por favor, companheira Aurelinda. Bom, eu quero lembrar que o cargo de mestre de cerimônia só pode ser exercido por companheiro leão ou companheira leão, certo? Somente o mestre de cerimônia tem que ser associado de um clube. O mestre de cerimônia não pode fazer alguma outra atividade, que não, se não for presidente do clube, não pode assumir. Ah, mas o que o não associado pode? Pode usar a palavra, na palavra livre. O não associado pode também fazer a oração no início. Ele não precisa ser associado. O não associado pode fazer a oração. O mestre de cerimônia deve sempre ser avisado com antecedência que irá ocupar o cargo de mestre. Não pode chegar na reunião e dizer, você vai ser o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia, ao receber o medalhão, ele não deve tocar no medalhão. E o cargo do mestre de cerimônia, se diz que mestre de cerimônia é aquele que trabalha em pé. O mestre de cerimônia sempre está em pé. A atuação do mestre de cerimônia encerrará sempre antes da jaula aberta ou da palavra livre. Atenção, hein? Sempre o mestre de cerimônia vai até onde vão começar os discursos. Nesse ponto é que o mestre de cerimônia entrega o medalhão, devolve o medalhão. Se houver um orador convidado, conferencista ou palestrante,
Seu lugar é obrigatoriamente, atenção, à direita do presidente do clube. Ou se for uma reunião do governo, ele vai ficar, o governador vai ficar à direita do governador do distrito. Mesmo estando presente o governador do distrito, o outro alto dirigente leonístico, sempre ele vai estar. Exceção aquela visita oficial do governador, onde não deve ter palestrante, onde não deve ser levado palestrante, correto? Indo em frente, por favor, companheiro Aurelino. É aqui. Então, vamos lembrar aqui que existe esse símbolo aqui, que é o símbolo do Lions, e esse símbolo do Lions é o que se deve usar. Esses outros aqui já foram banidos, não se usam mais. É aquele que o leão não tem a língua vermelha, certo? Ele é roxo, ou azul aqui no caso, e ouro. Esse é o símbolo do Lions que se usa oficialmente. Obrigado, companheira Aurelinda. E agora eu gostaria de que fossem feitas algumas considerações pelos companheiros. Como o companheiro Cláudio já usou a palavra, eu gostaria de incitar agora ao nosso prezadíssimo companheiro João Pérez Goulart, para que ele fizesse um comentário com relação a como as pessoas devem, e se alguém tiver pergunta também, já vamos... Basicamente, quando se fala de um país para outro, o entendimento é do inglês. Então, o DG quer dizer District Governor, que é como o governador é chamado, né? Governador de distrito, em inglês é isso aí, no mundo todo. Então, quando você coloca num expediente, num anúncio, enfim, algum documento, alguma forma, alguma manifestação que vai para fora do Brasil, é interessante que se coloque o DG para que as pessoas saibam que aquela pessoa é um governador de distrito. Agora, aqui no Brasil, quando a documentação é interna, a circulação da informação é interna, eu acho que a gente deve usar o governador de distrito, que é mais acessível a todos os que vão tomar conhecimento daquele assunto. Então, se há alguma expectativa de que seja para fora do Brasil, então usa o DG como informação, uma forma de tratar o governador. Som. Ok. Eu gostaria que entrasse... Obrigado, companheiro Cláudio. O companheiro Pérez quer dar sequência. Companheiro Pérez. Perfeitamente, companheiro Raul. Dando continuidade e corroborando com aquilo que foi exposto pelo nosso companheiro Rigo, dizer que quando nós formos tratar de dirigentes leonísticos aqui no âmbito doméstico, nós não vamos simplesmente dizer DG Carlos. Não, nós vamos dizer governador Carlos Antônio da Silva. Evitar a abreviatura, porque quando nós nos dirigimos a uma dignidade leonística ou uma autoridade civil, governador Ratinho Júnior, eu não vou dizer simplesmente Gov Ratinho Júnior, não usa-se abreviatura, é por extenso. Past presidente do Conselho, PCC, está em discussão para nós no Brasil esta questão da abreviatura PCC. Estamos procurando um outro caminho, porque para nós no Brasil o PCC é um tanto quanto pejorativo. Não se trata de primeiro comando da capital, mas simplesmente past presidente. Então o que nós vamos dizer? Ex-presidente do Conselho de Governadores, Cláudio Miessa Rigo. Ex-presidente do Conselho de Governadores, João Pérez Goulart. Certo. PCC, Cláudio Rigo, fica meio esquisito. PCC certo. Pérez também. Então, melhor nos dirigirmos a essas dignidades leonísticas usando, por extenso, o cargo que ele exerce. Outros aspectos também, em relação a tratamento. Quando nós vamos nos dirigir a companheiros ou companheiras, usar exatamente assim,
companheira Liu Rigo, companheiro Cláudio Rigo. Não vamos dizer, saudando a eles, dizer saudando a todos e todas, porque as mulheres conquistaram o espaço justamente merecido, inclusive no Lions. E hoje elas exercem cargos de governadora, já foi presidente nacional e por aí adiante. Então, nós temos que pensar que nós somos um todo, homens e mulheres na mesma condição, em pé de igualdade, trazendo conosco as mulheres, nossas governadoras, nossas diretoras internacionais, nossas presidentes internacionais, em pé de igualdade. Não se destaca todos e todas. Isto é um bom senso que deve ser regido. E é uma questão de gramática da língua portuguesa. Com certeza. Exatamente. Para isso é que nós temos que olhar, observar esses detalhes. É isso, governador. Pois não. Nós vamos agora... Obrigado, hein? Me promoveu, eu agradeço. Eu vou agora voltar com o companheiro Rico, porque em alguns países se usa o tratamento doutor e professor, para os companheiros. Esses dois tratamentos se usam para companheiros. Doutor, então fellow, né, companheiro, professor, professor Robert, ou Dr. Robert. O que você, companheiro Rico, poderia nos dizer, já falamos sobre esse assunto, poderia dizer com relação a esse assunto, esse tratamento, ele ser trazido para o Brasil também? Por exemplo, companheiro, você é professor universitário, né? A companheira Liu é professora universitária. Então, companheiro professor Cláudio Rigo, esse tratamento seria aceitável no Brasil também, como existe em alguns países, companheiro Rigo? Bom, isso é uma questão, para mim, é uma questão de opinião. A minha opinião é que se deve deixar de lado os títulos dos companheiros e companheiras. Nós somos leões, nós pertencemos a uma organização onde somos todos iguais. Exatamente. Nós devemos tratar um companheiro por senhor ou senhora, doutor ou doutora, e sim, companheiro leão. Eu sempre digo o seguinte, trate o companheiro ou a companheira pelo nome. Se você quer dar uma demonstração de maior respeito, aí então você coloca o companheiro na frente. Porque, às vezes, pelos meus cabelos brancos, né, as pessoas ficam um pouco intimidadas de dizer você ou coisa parecida. Então, eu sempre digo, olha, se você quer apresentar uma certa relação de respeito em relação aos meus cabelos brancos e aos demais, trate-me ou trate-os de companheiros. Companheiro Cláudio Rigo. Está ótimo, excelente. Não precisa dizer o senhor Cláudio Rigo, porque isso aí é fora do contexto. Então, opinando, mesmo que o presidente internacional utilize a expressão de doctor, e alguns deles utilizaram, eu acho que isso é desnecessário. Até porque, quando ele ocupa uma posição dessa, ele não vai usar o seu título para exercer a atividade de presidente internacional, ou de presidente de conselho, ou coisa parecida. Essa é a minha opinião a esse respeito. Sobre o tratamento ainda, a minha mulher é minha mulher. Eu a trato de essa, quando apresento, esta é a minha mulher. O João apresenta, o Mário apresenta, essa é a minha mulher, Maria. Quando eu vou falar da esposa de outra pessoa, eu devo tratá-la de esposa de. É isso, companheiro Rico? Olha, aqui o Lions, eu acho, não sei se Lions ou aproveitou como é que se diz, a cultura geral, uso e costume, mas o termo esposa ou como é que é, marido, mulher ou coisa parecida, é deixado de lado e se utiliza a expressão cônjuge. Cônjuge. O seu cônjuge, até porque hoje tem homem casado com homem, né? Então como é que você vai chamar o cidadão
com o seu esposo ou coisa parecida. Então, a palavra mais adequada nesse sentido é a expressão cônjuge. Não, o companheiro Cláudio Rigo, acompanhado da cônjuge Lilma Rigo. Ou Lilma Rigo, acompanhado do seu cônjuge Cláudio Rigo. Segundo o companheiro Belda, que é conhecedor... O companheiro Belda está na sala, viu? Está na sala, né? Então, eu vou chamá-lo, se ele puder participar, para que ele nos diga como a questão do tratamento. Companheiro Belda, satisfação enorme recebê-lo aqui, você que já fez palestras para nós, convidado, inclusive, pelo companheiro Rio. Companheiro Belda, uma boa noite, satisfação enorme recebê-lo aqui. Boa noite, a satisfação é minha. Sempre aprendemos alguma coisa, não podia faltar. Pois não. E sobre esse assunto de a mulher e a esposa, podemos debater, podemos discordar. Não, veja, eu concordo com o companheiro Rigo. O certo é falar cônjuge, né? Que cônjuge tanto pode ser masculino como feminino. O meu cônjuge ou a minha cônjuge. Mas em relação ao termo mulher ou esposa, né? A mulher é a minha mulher, a esposa é do outro, né? Eu e minha mulher convido o companheiro Fábio e sua esposa. Não se usa o companheiro Fábio e sua mulher, não se usa, né? Mas o jeito mais correto, mais educado de falar é como o companheiro Rigo falou, realmente é usar cônjuge. Companheiro Belo, está falando da onde agora? Em português. Estou em São Paulo, estou em casa. Está em casa, em São Paulo. São Paulo. Muito bem. E trabalhando sempre com a questão de protocolo, companheiro Belo? É teu amor, né? No não, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Eu acho que na realidade, comecei a estudar isso faz 5 anos já, né? Eu só tenho o livro, né? Eu fiz um livro que está disponível para download, tem 120 páginas, né? Tem todos esses assuntos, mas eu me interesso muito porque, é que eu falei, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? Ou não? Então, é bom para participar, que às vezes você viu uma coisa, viu outra, mas não viu tudo, né? A gente sempre aprende. Mas eu sempre me interesso, e interesso também em mostrar que existe um protocolo leonístico. E, infelizmente, pelo menos aqui no nosso LC, né, o pessoal, por uso e costume, ou por comodismo, acabaram abandonando o protocolo. E, às vezes, tem coisa que passa, mas tem vezes que tem coisas muito erradas, né? A montagem da mesa, a montagem da panóplia, principalmente a panóplia, não é uma alegoria leonística, né? A bandeira nacional é um símbolo nacional, tem lei para isso, você tem que seguir o cerimonial público, né? E o pessoal ainda faz muito errado, né? Então, a gente tenta, na verdade, divulgar isso, como é que funciona o protocolo, como que é o protocolo leonístico, é bonito, a reunião funciona, né? O pessoal, o protocolo atrapalha. Minha opinião é diferente, é a falta de protocolo que atrapalha a reunião, né? Quem é o responsável pelo protocolo no clube, companheiro Belda? Vamos falar no clube que é lá que o protocolo tem que... Lá é a terra fértil para o protocolo. É o diretor social, né? O diretor social. O diretor social. Ele é responsável pela correta execução do protocolo. O pessoal confunde, que em inglês fala que pode ser um mestre de cerimônias. Não, o mestre de cerimônias, ele só dirige a reunião. Quem tem que tomar conta que o protocolo está correto é o diretor social. O mestre de cerimônias pode brincar durante o trabalho dele? Não. É a pergunta, essa é a pergunta. Ele tem que ser sério, não pode fazer piadinha, brincadeira, falar com o João encravada, isso não. Não pode usar apelidos, coisa e tal. O pessoal fala, é informal. Espera aí, nós pertencemos, né? Que nem o Rico falou, uma entidade internacional, tá? O protocolo é uma coisa importante. O mestre de cerimônia, ele tem um protocolo a seguir, tá? Não só no Lions, como qualquer outra organização. Se você vai numa reunião de associação comercial, de Rotary tem uma presença importantíssima, diretor de protocolo, né? Você tem que passar seriedade, mostrar que é uma entidade séria, né? É lógico que não vai ser carrancudo, né? Mas não pode ficar fazendo piadinha, não pode ficar usando apelido, né? Alegre com responsabilidade. Exatamente.
É assim? Alegre com responsabilidade. Eu vou pedir licença para ti, assim como eu tenho aqui o apoio dos PCCs, né, que estão conosco, o PCC Cláudio Rigo e o PCC João Pérez Goulart, que você permaneça se alguém quiser fazer alguma pergunta para ti também, Belda. Certo? Fico às ordens. Tá, Fico ok. às ordens. Muito obrigado por estar conosco aqui nessa noite, hein? Companheiro Eu que Raul, agradeço. Pois não, quem chamou? Aurelinda? Pois não, companheira Aurelinda. normalmente eu estou atuando como moderadora Claro. e dando encaminhamento nos questionamentos. E nós temos alguns questionamentos já no chat. Para quem E você temos vai pessoas dirigir? também. Aqui é aberto, vai ser... O primeiro questionamento é do companheiro Ride Eloy Zanata, do distrito LD8. Na formação da mesa, qual é a ordem de chamada das autoridades? A ordem de trás para frente ou de frente para trás? Ele está conosco, ele pode fazer a pergunta para esclarecer melhor? O Ride Eu Zanata? posso responder? Você forma a mesa de trás Olá. para frente. Vamos lá. Boa noite. Ride Boa noite. Eu Zanata, sou do esclareça. distrito LD8. Prazer revê-lo. Obrigado por deixarem participar. Não, é um prazer. Assim, quando eu estava compondo as mesas, então eu estava chamando as autoridades do maior para o menor. E depois, na hora de passar a palavra para as autoridades, do menor para o maior. Eu estou fazendo correto? O companheiro Belda, ele tem uma opinião com relação a isso, que ele colocou aqui, que nós temos o costume de formar aqui no nosso distrito a mesa do presidente e do maior para o menor, do centro para as pontas. Uhum. E se fala, naturalmente, da menor importância para a maior importância. E o último é o governador, quando presente, ou o presidente do clube, ninguém mais fala, apesar de aquele problema. O companheiro Belda tem uma posição formada sobre isso, o Cláudio Rigo pode falar também com relação a isso, e o companheiro Pérez também, companheiro Belda, respondendo ao Zata, companheiro Zata. Não é uma posição minha, é o protocolo oficial de Lions. Tá? Está em capítulo 19, dentro dos papers que tem de Lions Internacional, tem vários instruções, né? Chama capítulo 19, Relações Públicas. Tá? Ele especifica como tem que ser. Tá? Ou seja, o presidente da mesa sempre é o primeiro a ser nominado. Sempre. Tá? O segundo a ser nominado na montagem da mesa é o de menor cargo, que está na ponta. Tá? Você vai vindo das pontas para o centro, terminando na posição do... Intercalando os lados. Oi? Intercalando os lados, direita e esquerda. Intercalando os lados. Porque a mesa ela é montada intercalando o lado. Né? A posição 1 é o presidente da mesa, ele está no centro. O lado direito dele é a posição 2, o lado esquerdo dele é a 3, daí passa para o outro lado 4, né? Agora, como que você monta a mesa ou como você nomina a mesa? Sempre, primeiro o presidente da mesa. Depois, do último ponto, da ponta, vai intercalando de lado até terminar na posição 2. A posição 2 é sempre a última a ser nominada. Tá? Mais importante. Então, montagem da mesa, não interessa que o diretor internacional está na posição 2. Caiu o som, companheiro Belda. Não, tá bom. Tá bom, tá bom. Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Estamos ouvindo. Posição 2, na montagem da mesa, ela é a mais importante. Ela é a última a ser nominada. Tá? Para dar a palavra, é exatamente o que você falou. Também é isso, é do menor cargo para o maior. Né? E o pessoal esquece isso. A gente teve um problema, não é problema, né? Mas foi uma gafe danada uma vez numa visita aqui no LC, que tinha um vereador e um prefeito. Deram a palavra primeiro para o prefeito e depois para o vereador. Não pode. Sabe? Isso é um desrespeito com o prefeito. É mesmo para o nosso caso. Quem fala primeiro, do menor cargo? Quem é o último a falar? O de maior cargo. Né? Via de regra, se está o governador é o último a falar. Se você está num evento distrital,
você pode ter a figura do orador oficial. Orador oficial, obrigatoriamente, é o último a falar. Ele está na posição 2. O orador oficial, isso é protocolo oficial de Lyons, tá? O orador oficial, a posição dele é à direita do presidente da mesa, a posição 2. Ele é o último a falar, tá? O pessoal confunde um pouco, às vezes você vai falar as pessoas que estão presentes, tá? Quando você fala, agradecemos a presença de fulano, ciclano, coisa e tal, aí é do maior para o menor. Então, não confunda a montagem da mesa e a ordem de palavra com você falar quem está presente, agradecer uma presença, tá? Se você vai agradecer ou fazer alguma menção das pessoas presentes, do maior para o menor, tá? Mas montagem da mesa, primeiro o presidente, sempre o presidente da mesa, depois das pontas para o centro, terminando na posição 2. Ordem da palavra, do menor para o maior, tá? Isso é protocolo oficial de Lyons, tá? E aquela questão, só para encerrar rapidinho, porque eu tenho que passar para os outros companheiros que estão ali. Aquela questão, não sei se você acompanhou no início, que o deputado federal chegou e no decorrer da reunião, com a visita da governadora e do presidente do conselho, depois do presidente do conselho usar a palavra, já tinha sido oferecida a palavra para o deputado federal da cidade do interior, ele gostou dos discursos e pediu a palavra. E aí, como é que faz? Veja, ele pediu a palavra. Na realidade, ele quebrou o protocolo, né? E aí? O presidente pode autorizar. E por uma questão política, de educação, até só, você tem que seguir o protocolo, mas você também não vai ser chato. E né? o pior é que o presidente era eu. E aí eu perguntei para o presidente do conselho, o que eu faço? Ele falou, dá a palavra para ele e eu vou explicar bem o que ele disse. Você pode precisar dele amanhã. Exatamente. É política de boa vizinhança. Né? Agora, se ele tivesse antes, né, se inscrito, vamos dizer assim, para usar a palavra, primeiro ele, depois o presidente do conselho. Tá? Como ele pediu depois, porque ele quis falar, quebrou o protocolo, mas é uma prerrogativa do presidente e é uma questão de boa vizinhança. Né? Pois não. Companheiro Raul, nós temos agora... Aurelinda, pois não. Eu vou estar sempre interferindo. Você deve. Nós temos um questionamento aqui que PDG é muito utilizado em oratório. Está incorreto? É um questionamento do Giovanni Gaio. Cláudio Rigo ou Péricles? Qual dos dois? PDG é muito... Utilizado em oratória. Está incorreto? Quando oratória, estou falando PDG, é isso? Isso. Cláudio Rigo ou Péricles? Qual dos dois que responde ao companheiro Gaio? Eu posso responder, Raul? Fica à vontade. Tudo bem. Vamos lá. Só salvo se o mais antigo queira falar primeiro, o Cláudio. Porque sempre o mais antigo fala por último. Então, deixa eu falar. Quem sabe você discorda. Mas é o seguinte, naquela linha de uso das abreviaturas aí, aqui no Brasil se usa PDG normalmente. Eu desconheço algum distrito, algum lugar onde o ex-governador não se utiliza para ele essa sigla PDG, que é uma sigla internacional. Né? Eu já vi uma ou outra vez, no lugar do PDG, o EDG, né? EGD, ex-governador de distrito. Mas parece que não pegou isso aí e continua PDG, na minha opinião também. Tá? Isso vai de encontro àquilo que o companheiro que foi mencionado aqui, acho que foi o companheiro Péricles, que mencionou que o DG não deveria ser usado ou algo parecido. Mas tudo bem, a opinião minha é o seguinte, no Brasil se usa com muita frequência PDG, eu inclusive uso quando faço menção, quando me dirijo a alguma pessoa que é ex-governador, uso a sigla PDG. Tentaram mudar o PCC.
Rael, corroborando mais uma vez, como disse o companheiro Cláudio, eu tenho visto muitos lugares a utilização da sigla PDG, PIP, PID. Eu, particularmente, opinião minha, prefiro usar o nome do cargo por extenso. Ex-governador fulano de tal, ex-presidente do Conselho, Cláudio Rigo, e assim por diante. Porque entre nós, nas nossas reuniões, ainda, infelizmente, temos companheiros que não sabem o significado da sigla PDG. Então, usamos. E o público externo também não, né? Também não, exatamente, Raul. Exatamente, a preocupação é externar essa posição. Ex-governador, tudo vai saber, ele já foi governador. Agora, se eu digo PDG, ele vai ficar olhando, mas o que é PDG? Não sabe. Então, vamos utilizar posição minha pessoal. Eu utilizo por extenso. Mesma coisa, alguém que vai falar a respeito das companheiras Leão e falar a Cal, fulano de tal. Isso é correto? Aí dói, né? Dói. Isso é como pisar na unha encravada. Não dá para tolerar, certo? Tem que usar companheira Leão, companheiro Léo, companheiro Leão, companheiros. E quando for usar as siglas, quando for escrever, colocar as siglas de maneira correta. Companheiros, CCLL. Não simplesmente, como já vi algum falar, em colega. CL, abreviatura de colega, isso não pode. Então, compadre. Compadre, Eu agradeço até a colaboração do companheiro belga, que é mais uma escola para nós, que nós usamos muito os protocolos difundidos pelo nosso companheiro Barman e pelo nosso companheiro Áureo Rodrigues. Mas agora vem o belga com mais uma escola para o aprendizado de todos nós. Obrigado, companheiro belga. Muito bem. Companheira Aurilinda, você está com a bola Temos toda mais hoje. questionamentos. O companheiro Alaércio, ele está questionando como proceder. De que em clube caso... ele é? Ele é de Curitiba. Isso. Eu sou do Bom Retiro. Tá. Oi, pode fazer a pergunta direto, companheiro. Estou na presidência do Bom Retiro. Mas vamos lá. A minha pergunta é a seguinte. Eu estou com duas autoridades, na verdade, 3 autoridades. O nosso governador, e estou com um representante de um órgão público civil e outro militar, que também é uma autoridade hierárquica, vamos dizer, de um certo... De coronel para cima. Autoridades. Como é que fica o assentamento na mesa? Para quem você quer fazer a pergunta? Para quem quiser me responder, eu estou aprendendo. Quem se escala para responder? Dos nossos respondedores, né, oficiais. Professor Belda, vamos lá. Posso dar um pitaco, né? Veja, existe hierarquia, tá? É uma autoridade civil, uma militar. Agora, veja, um general vem antes do que um vereador, tá? Um deputado federal vem antes do que um tenente. Então, precisa ver essa escala, tá? Por exemplo, na mesa, por exemplo, um general é uma alta patente, ele vai estar o mais próximo possível do centro. Tem um prefeito e um vereador. O prefeito, via de regra, vai estar junto ali do presidente, o vereador vai estar na ponta. Porque existe uma escala hierárquica nisso. Né? Equivalente, né? Equivalente, né? Porque o general ele equivale a um arcebispo. Existe uma escala. Existe um protocolo oficial do governo, eu não lembro agora, eu preciso ver no livro, né? Mas que põe todos os cargos do executivo, do legislativo e do judiciário, ordena todos eles, né? Numa escala de... Isso é um protocolo oficial brasileiro, tá? Existe norma para isso, existe decreto para isso, tá?
Então, por exemplo, um secretário de governo, por exemplo, vem antes do que um vereador, né? Então, na realidade, precisa ver quem são essas autoridades civis e militares. Elas vão intercaladas com o pessoal que está na mesa. Eu falei, um vereador, ele está numa escala mais baixa, tá? Ele não vai estar próximo da presidência, ele vai estar mais próximo da ponta da mesa, né? Dentro da nossa realidade, né, dificilmente você vai ter um senador na nossa mesa do clube, né? O governador do estado. Primeiro, se vier o governador, ele vai ser presidente. O presidente da República, ele assume a presidência. Se você convidar, no teu clube não vai vir, mas de repente no distrito, né? Se vier o presidente da República, todo o protocolo é feito pelo Planalto. Você não apita nada, né? Por quê? Você quer que o presidente da República venha? Tá, então é o meu protocolo, o protocolo deles, né? Então, existem regras para essa parte fora do Lions. Falei, onde é que põe quem? Depende do cargo, né? Precisa ser específico, né? Para dizer, mas eu não sei se deu para entender como é que faz qual que vem primeiro, qual que vem depois. E mesmo no Exército, tem uma hierarquia, né? Qual força é primeiro? Primeiro Exército, depois Aeronáutica, Marinha, alguma coisa do tipo assim. Marinha, tá? Exército, Aeronáutica. Eu não lembro. É pela ordem de criação, né? Que foi criada primeiro a Marinha brasileira, depois o Exército, depois a Aeronáutica. De cabeça eu não lembro, mas tem essa... Eu já coloquei como sugestão, inclusive gostaria de colocar para vocês todos, nossos grandes, renomados mestres, companheiros, da possibilidade de vocês fazerem um croquis e passar isso para nós, para que a gente memorize essa possibilidade desse entendimento. Inclusive, eu estou vendo aqui no comentário vários colegas pedindo isso também. Posso fazer propaganda? Pode. Eu falei, eu fiz um livro, né? Não é um livro, eu vou pôr o endereço do site do Múltiplo, tá? Do nosso, está disponível para download, tá? É de graça, quer dizer, eu não estou fazendo propaganda porque é para vender, tá? É de graça, tá? Eu falei, são anos de estudo, eu acho que está bem completo, mas que eu falei, a gente sempre aprende alguma coisa. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma correção, é super bem-vinda, tá? Porque a ideia, o que é? É aprimorar e divulgar o protocolo leonístico, né? Eu falei, que não envolve só Lions, envolve também o cerimonial público. Eu vou pôr o endereço do DMLC, que tem uma versão atualizada. Essa que puseram, não sei se está atualizada, tá? E tem essa parte de autoridades civis, a parte das bandeiras, de protocolo, entronização da bandeira, montagem da mesa. Modéstia à parte, está bem completo, né? Então, eu vou pôr o endereço à disposição e fico esperando. Eu já tenho. Companheiros, tem o companheiro Carlos Eugênio havia levantado a mão para fazer um questionamento. Questionamento? Questione, companheiro Carlos Eugênio. Na realidade, não é um questionamento. Primeiramente, boa noite aí. Boa noite. É uma satisfação estar com todo esse grupo muito bom. Eu só queria dar uma informação. Nós temos para os interessados lá no grupo do Círculo Cibernético Leonístico Brasil, nós formamos um grupo específico aí com representantes do LA, LB, LC, o Belda, inclusive, está lá, né? O companheiro ex-governador Belda, ele faz parte desse grupo, e lá é um grupinho que está debatendo bastante coisas para poder tentar padronizar realmente, em termos de Brasil, as diferenças regionais que existem ainda entre uma região e outra, né? Então, fica aí o convite. Lá no Círculo L Brasil, para quem está nos ouvindo, né, pode entrar e questionar aí a questão de protocolo, e fica o convite para ingressar também no pequeno grupo que foi feito do LA, LB, LC e D, né, para que a gente possa conversar mais a respeito aí do assunto. É uma satisfação ter encontrado o nosso companheiro ex-governador Belda aí no grupo, né,
na nossa escola de Lions, né? E vai o meu abraço aqui a ele também, tá? Um abraço Obrigado. para você também. Bom te ver. Ok. Abraço, Carlos Eugênio, fica à vontade. Agora, a companheira Aurelinda, a próxima pergunta vai ser, como eu não sei qual é a pergunta, vamos direcioná-la para o companheiro Cláudio Rigo, ex-presidente do Conselho, e você diz qual é a pergunta ou quem fala, quem está fazendo a pergunta. O questionamento é, ao saudar uma autoridade civil, uso, por exemplo, excelentíssimo prefeito, senhor fulano de tal, ou senhor fulano de tal, excelentíssimo prefeito. Qual é o uso? Está desligado, Cláudio? Posso... Não, está ligado. Bom, a questão parece bem simples. Você tem que dizer, o excelentíssimo senhor fulano de tal, digníssimo prefeito da Câmara Municipal, prefeito da cidade tal. Né? Esse é o caminho. Né? Pelo menos essa pergunta foi minha. Eu, novamente, fazendo a pergunta. Claro, você tem direito. Então, o Cláudio Rigo, o mestre dos mestres, muito obrigado. Mas, assim, eu entendia que primeiro é o nome da pessoa para depois o cargo a qual ela está, né? O que fica um pouco diferente de quando saudamos as nossas autoridades leonísticas, né? Mas as civis eu usava assim. O senhor Cláudio Rigo, muito digníssimo prefeito municipal de Curitiba, por exemplo, né? Bom, aí eu confesso que não vejo diferença entre um tratamento e outro. Talvez haja um protocolo específico, mas eu desconheço esse. Eu não lembro de cabeça, mas tem isso no livro, tá? Tem no livro, né? Tá. Eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu explico isso lá no livro. Tá? Depois vocês lêem o livro. Agora vamos debater, que nós temos que terminar o horário. Ok. Companheiro Péricles. O companheiro Péricles vai responder a próxima, né? Não, eu quero responder, corroborar nessa aí, ainda. Sim. Ainda. Na questão do tratamento. Eu havia dito anteriormente que nós nos dirigimos às pessoas, primeiramente, pelo cargo ex-governador fulano de tal. Excelentíssimo senhor fulano de tal, digníssimo prefeito da cidade. Agora, nós temos que ter em mente uma coisa. Nós não podemos esquecer de que em Lions não existe mais autoridade leonística. Certo. Nós temos dirigentes leonísticos. Autoridades são as civis, militares e eclesiásticas. Lions são dirigentes. É isso aí. Existe um tratamento também que é para cada nível de autoridade. O digníssimo, ilustríssimo. Perfeito. Eu não lembro de meritíssimo para juiz. o juiz, né? Eminência para determinadas autoridades, aí no caso autoridades religiosas, Vossa Eminência, Sua Eminência. Eminência E aí, por aí. Nós temos hoje várias eminências aqui. Ainda que seja uma eminência parda, mas deve ser. Companheira Aurelinda, você pergunta para quem agora? Não, agora não tem mais questionamento aqui no chat. Só tem alguns esclarecimentos que o companheiro Belda colocou, né, sobre as siglas, no X, PEST, mas questionamento não tem mais. Não tem mais, assim... O Vanzella de Toledo, do Lares Clube de Toledo, parece que ele tinha alguma pergunta. Ele deixou alguma pergunta ou só cumprimentou? Não, ele só... Márcia, Scherer, Vanzella só cumprimentou. Só cumprimentou. Muitos aqui só cumprimentaram pela excelente palestra, muito aproveitosa, mas Eu assim, gostaria de fazer uma pergunta. Questionamentos não tem. Por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, identifique-se e de que cidade fala. Valdir, como eu sou PDG Valdir Reis, de Blumenau, do LD5. Abraço para Santa Catarina. Está frio aí, hein? Blumenau já é um pouco mais quente, mas está frio. Boa noite. Acima do normal. Pergunte para quem? Para quem vai a pergunta? A minha pergunta é a seguinte.
numa RGD, que é presidida pelo governador, e na hora que ele tiver que sair da presidência da mesa para fazer a fala em algum local, que hoje é feito até da parte virtual, quem que deve substituir ele na mesa? É o pastor, o IPDG, ou pode ser o vice-governador? Vice-governador. Não, não. Primeira vez. Olha, eu vou dar minha opinião. Eu acho que é o primeiro vice, que é o sucessor dele. Eu tenho uma posição diferente. Na realidade, pode ser qualquer leão, né? Porque ele não está sucedendo, tá? O que acontece é que a mesa da... É o mais próximo? Não, tanto faz. É que, por comodidade, é quem está do lado. Veja, isso é minha opinião, tá? Minha opinião. Por quê? O que acontece? É que o lugar do presidente... Quantas vezes se vê está aqui? Microfone aberto, Péricles. Colocaram. A minha posição é a igual à do Cláudio. O vice deve assumir. Entretanto, existe uma possibilidade. Na ausência do primeiro vice ou do segundo, é aquele que estiver mais próximo do centro da mesa, desde que seja companheiro leão, de preferência um ex-governador. É essa a minha posição. Muito bem. Então, acho que... Só complementar, justificar a minha opinião. Tá? A Robert Rules, que é a base das reuniões de Lions, ele fala o quê? Que a posição do presidente não pode ficar vaga. Não. A única coisa que ele fala é isso. Tá? Não pode ficar sem comando. A mesa, o sino, não pode, o martelo, o malhete, não pode ficar sem comando. Então, veja, a única posição que não pode ficar vaga é do presidente da mesa, seja ele presidente de clube ou seja o governador numa RGD ou numa convenção. Tá? No clube é a mesma coisa, se o presidente precisar levantar por algum motivo, não pode ficar, o sino e o malhete não podem ficar abandonados. Tá? Eu gostaria que você ressaltasse muito isso aí, porque existe alguns clubes que são useiros e vezeiros nisso. O presidente simplesmente se levanta da mesa e vai lá para frente, sem nem sequer bater o sino, vai lá para a frente da mesa para entregar um pin, ou para entregar uma flor, para entregar um mimo. Eu gostaria que os companheiros ressaltassem bem isso aí, que isso aí é proibido e tem um castigo grande no Lions, não é, Cláudio Rico? Você que já está no... Sem dúvida. E o castigo é grande, e vamos descobrir qual é ainda, né? É tão grande que é o castigo. O companheiro Rigo havia pedido palavra. Posso falar, companheiro Raul? Sim. Eu tenho algumas observações que não foram mencionadas, algumas de passagem aí. Se me permite 2 ou 3 minutos para falar, eu vou... Fique bem à vontade, porque nós temos vários assuntos que não foram abordados ou não foram ressaltados. Né? Então, tudo bem. Eu tenho uma listinha aqui que eu vou passar por ela rapidamente. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, vamos falar para dirigentes atuais, governadores, presidentes de conselho futuros, certo? Na posição de, ao lado do dirigente maior ou na presidência da Assembleia, quando se comete um erro crasso de protocolo. Por exemplo, aconteceu comigo. Nós estávamos numa reunião de conselho distrital, ao lado do governador, e aí foi chamado alguém para fazer a saudação à bandeira. E aí o cidadão que ia saudar a bandeira se dirigiu ao púlpito, que fica do lado oposto à bandeira. E aí eu, como presidente do conselho, não é, fiquei numa situação difícil, porque eu achei que eu deveria me manifestar naquele momento. E tomei a decisão e me manifestei. Falei, companheiro, por favor, dirija-se para a frente da bandeira, para fazer a saudação. Bom, isso aí é uma coisa que
foi errado no momento, mas era tão crasso o erro que não podia ser permitido que acontecesse. Então, existem situações que acontecem, erros em clubes, em reuniões distritais e tudo, de protocolo, que o governador ou o dirigente, no caso um PCC, um PDG, que constata que houve aquela falha, no final da reunião, após as coisas acontecerem, comentar com o presidente da reunião o problema que aconteceu. Olha, as suas bandeiras estavam mal colocadas. Aliás, isso deve ser costume de todos nós, quando a gente chega numa assembleia, numa reunião, onde tem as bandeiras postadas, já fazer a análise, porque muitas vezes você chega lá e as bandeiras estão mal colocadas. Então, você, antes da reunião começar, você chama alguém do clube e diz, olha, tem um probleminha nas bandeiras ali, ou tem mais uma coisa aqui ou ali e tal, e orienta no sentido de... Então, isso é uma postura que eu sugiro que seja adotada por todos, certo? PCC Rigo, sim. Eu gostaria de colocar o seguinte, inclusive, nós, esse conhecimento a gente teve, nem temos a bandeira do Lions nos clubes. Assim, se você olhar no LD, quantos clubes têm a bandeira do Lions, você vai ficar decepcionado. Olha, que tristeza. E ela seria a primeira a estar mais próxima da mesa. Que tristeza. Então, a primeira prioridade que os novos presidentes devem ter é adquirir, pelo mínimo, uma bandeira do Lions para ter, na presença do governador, ele também verificasse se tem ou não tem. Porque no meu mandato como ex-governador, nós doamos 8 bandeiras para clubes que não tinham bandeira. E naqueles clubes que eu ia, que não tinha bandeira, eu levava a minha sempre junto. Tá certo. Então, essa é uma situação, eu considero gravíssima, porque nós deveríamos ter a bandeira do Lions em todos os clubes, como a bandeira do Brasil, como a bandeira da cidade e a bandeira do estado. Alguns clubes, o Cláudio vai continuar já, Cláudio, mas alguns clubes, eles colocam a bandeira do Lions à frente da mesa, como fosse um aventalzinho ali, ela fica porque não tem. Ela foi comprada por último e não tem o mastro para aquela bandeira, Cláudio. Companheiro Cláudio. Mas isso tem que solucionar esse problema, porque realmente não pode acontecer, né? Isso é uma falha grave de protocolo. Bom, o outro ponto que eu vou tocar é a invocação a Deus. A gente vai em reunião e aí convocam o pároco da cidade para fazer invocação. Tá? E aí ele fala em Jesus Cristo, etc. Eu já mencionei aqui que eu sou católico, não tenho nada contra isso, mas o protocolo não permite que a gente utilize termos de uma reunião, de uma determinada religião. Tá? Nós não somos budistas, somos cristãos ou coisa parecida, então tem que tomar cuidado com relação a isso. E o governador, ou aquele dirigente maior, se possível, antes da reunião, já deve fazer uma pesquisada aí de como é que vai ser a invocação a Deus para tentar sanar isso aí. Uma coisa que eu sempre digo, que um dos dramas do protocolo é o medo de errar. Então, as pessoas, os leões, para não errar, não serem chamados de atenção ou algo parecido, não utilizam o protocolo, fogem do protocolo. E eu costumo dizer o seguinte, que é permitido errar. É permitido errar. Mas no sentido de que, depois do erro, se faça o acerto, se conserte. Porque se não se erra, não se sabe se as pessoas sabem ou não o que fazer. Uma coisa que eu gostei aqui que o companheiro Raul falou, ele falou sempre no medalhão. Exatamente o símbolo do mestre de cerimônia é o medalhão e não o colar. Né? A gente ouvia muito falar aí no colar do mestre de cerimônia. Não, é o medalhão, ele que é o símbolo. Outra coisa, o sino é um elemento, entre aspas, sagrado, que é da autoridade do presidente da mesa, do companheiro que está comandando a mesa.
Eu já tive reunião em clube que alguém entrou batendo o sino, né? Vem. Pô, isso é um negócio impossível de acontecer, né? Então, tem que tomar cuidado. É só o presidente que bate o sino e um toque de cada vez. O presidente não tem que ficar batendo no sino lá até para chamar atenção, não. Ele tem que demonstrar a autoridade dele com um toque. Às vezes um pouco mais forte, se for necessário, mas um toque que é o que tem que ser feito. Bom, então, o erro que eventualmente aconteça deve ser indicado, olha, cometemos esse erro, assim, depois da reunião, no ouvido das pessoas. Os aplausos. Aqui na nossa reunião da Escola de Leonismo, nós temos duas situações com o hino à bandeira. Uma situação em que todo mundo canta, né? E tudo bem, cantamos a primeira estrofe, o estribilho, resolvido o problema. E tem uma situação em que nós convidamos uma participante, que é a companheira que não está participando hoje, a Carol, que ela canta o hino. E depois que ela canta, nós aplaudimos. Por quê? Nós não estamos aplaudindo o hino, e sim a execução do hino, a cantora, certo? Então, esse é um ponto que é importante, aplausos. Eu tinha anotado aqui dirigentes e autoridades, que já foi mencionado, e uma das sugestões que eu tenho para que o protocolo siga é a gente ter o roteiro da Assembleia definido antes da reunião. Nós tínhamos muitos problemas no Lions Batel de protocolo. Carlos Eugênio, o Toshiro, que está presente aqui, eu não sei se tem mais alguém, acho que o João Santos está aqui, a Lil. Era um problema de protocolo, porque não tinha sequência, as coisas. Aí, então, nós iniciamos a elaboração de um roteiro, onde, inclusive, as palavras do presidente, elas são colocadas nesse roteiro. Né? Agora nós vamos dar início, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquele outro e tal, bate o sino e tudo. Não se perde. E aí não se perde. A reunião decorre tranquilamente, sem problema nenhum. Então, essa é uma sugestão que fica, né? A elaboração do roteiro de cada uma das assembleias. Isso quem fazia era eu, que era o secretário, hoje continua sendo feito por outras pessoas que são dirigentes, né? E, para finalizar as minhas observações, é o seguinte: as nossas reuniões em que são utilizados, são convocados os companheiros todos, elas são assembleias, de acordo com o estatuto, e não reuniões festivas. Pode até existir reunião festiva, mas isso é um negócio que não está no estatuto do clube. Se vocês olharem lá, o estatuto do clube prevê a reunião através de assembleias ordinárias ou extraordinárias, que podem ser festivas. Tá? Então, é interessante que a gente passe a utilizar a denominação dessas reuniões de assembleia. E as reuniões de diretoria, as reuniões administrativas, essas sim são reuniões administrativas, que podem ser utilizadas essa denominação. Bom, basicamente eram essas as observações que eu tinha anotado aqui para trazer para vocês, que eu acho que são importantes. O governador, o presidente da Assembleia, ele também é responsável pelo protocolo. Então, ele deve chegar antes da reunião, deve conversar como é que estão as coisas, analisar o ambiente, ver como é que as coisas estão, para que não ocorram, na sua presença, falhas graves de protocolo. Tá? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Rigo, PCC Rigo. Bom, eu tinha convidado, os nossos convidados especiais são o PCC Rigo e o ex-presidente do Conselho, ex-presidente do Conselho Rigo e ex-presidente do Conselho Péricles. Parabéns, Raul. Vamos usar. Obrigado pela observação. Mas eu só tenho a minha última intervenção, que eu acredito que depois não vai haver mais perguntas, com relação à invocação a Deus, que o Cláudio fez referência. Quando nós convidamos alguém para fazer a invocação a Deus,
Não precisa esse companheiro ou companheira lendo dizer invocação a Deus, Senhor, não precisa ler o título. Entra direto no texto, que fica muito mais bonito e mais elegante. Que já foi anunciado. Já foi anunciado que seria feita a invocação a Deus. Então, não precisa ler novamente o título. É essa a minha observação. Obrigado, Companheiro. Raul. Companheiro. Deixa eu complementar. Só complementar. Identifique-se. Não é que não precisa dizer o nome invocação a Deus. Não deve dizer. Exatamente. Nem invocação a Deus, nem oração pelo Brasil, nenhuma. Não se fala. É errado falar o título. Perfeitamente. É exatamente isso. Companheiro Sidônio. Sidônio, de que clube é Sidônio? eu Cidade. pertenço ao Lions Clube Cidade de Joinville, do LD5. Mas eu era abraço do para LD7. Joinville. Eu era do LD7 durante mais de 30 anos, fui governador 2 vezes do LD7, estou há mais de 40 anos no Lions. Não ficou bem claro quem substitui o governador na hora que ele vai para o púlpito, vai falar, ficou como opinião. Quem é que substitui? Eu quero dizer que eu aprendi nesse meu tempo todo, que quem substitui é o governador imediato, que substitui e nunca o vice, é o governador imediato. É o mesmo caso, por exemplo, eu fui segunda vez governador porque morreu o que era para ser governador. E não passou a ser o vice, passou a ser eu um dos ex-governadores. Então, eu aprendi dessa forma que quem substitui, quem está comandando a mesa, que é o governador imediato. Se não tiver o imediato, um outro anterior a ele. O vice. Só lembrar aqui na questão da substituição do governador que morreu foi correta. Esta é um PDG que substitui o governador que é impedido durante seu mandato. Nisso aí se está correto, não é um vice. Não é um vice. Agora, aquela outra questão, quem responde? Eu acho que o Cláudio Rigo falou antes que era dessa opinião, ele falou que era uma opinião dele, né? Uma opinião, acho. Eu apresentei como opinião. Eu falei que era a minha opinião, que não tem. Apesar que o IPDG vem antes do vice, né? Mas que eu falei, seguindo o Robert Rules, a única coisa que fala, não fala quem assume, né? Fala só que não pode ficar vazio. Sim, então, eu falei, na minha opinião pessoal, pode ser qualquer um ali da mesa. Você não vai chamar alguém lá da plateia. E né? no clube? Porque a maioria das pessoas aqui são dos clubes que estão nos assistindo. No clube, quando o presidente sai, quem que assume? Isso. Que é mais próximo. Que é mais próximo. Eu diria que seria o presidente imediato, né? O que saiu anterior dele. E se ele não tiver? Um outro. Porque, veja... O Barman falou um dia para mim o seguinte, eu falei, mas se não tiver o vice, se não tiver o imediato, ele falou, fecha o clube. Porque, veja, o vice assume no impedimento do presidente ou do governador. No impedimento, tá? Se o presidente do clube tiver um impedimento ou pedir demissão, quem assume? O vice. No caso dele sair do lugar da mesa, ele não está impedido. Ele não está numa situação de impedimento, né? Ele só deixou o lugar, ele saiu do lugar onde está o sino. É que nem acho que foi o companheiro Rigo, acho que falou, né? O sino é sagrado, não pode ficar abandonado, né? Então tem que pôr uma pessoa. Então veja, eu desconheço regra para dizer quem fica no lugar de quem sai. É questão de interpretação minha, tá? O presidente do clube, quando ele sai da mesa, ele não deixa de ser presidente, ele deixa de dirigir a assembleia, apenas isso. Ele vai lá para a frente da mesa, vai à frente da mesa, continua como presidente do clube. Exatamente. Continua. O governador, quando sai, também continua governador. Né? É uma pena não ter uma regra oficial, né? Aí uma boa sugestão, criarmos uma regra, ou sugerirmos uma regra. Agora eu que vou questionar. Questione. Todas as colocações que vocês fizeram, vocês colocaram protocolo, precedência e etc. Assim, dentro do Lions, porque no protocolo oficial existem a ordem de precedência determinada pela lei. Então, dentro do Lions existe essa ordem de precedência,
que normalmente nas reuniões, nas assembleias, nas RGDs, etc., elas têm que ter essa ordem de precedência, não tem que ter? E que é diferente do protocolo, porque, para mim, protocolo é o texto, precedência é a ordem de colocação na mesa. Ou estou enganada? Eu gostaria de falar. Fale, então, se é o mesmo assunto. Boa noite a todos. Eu ia falar a mesma coisa que a companheira Aurelinda falou. Eu, por ser mais nova, eu acho que é interessante que vocês nos ouçam, no sentido que eu vejo aqui muitos novos não participando, justamente porque acham um pouco confuso essa metodologia, esse protocolo todo, essa parafernália que se usa, por não entenderem, e que difere normalmente das cerimônias oficiais. E daí eu acho a precedência ou a primazia da mesa oficial serve para qualquer autoridade. Então, se a pessoa vai estudar a parte do país, que é as autoridades, por que não a gente seguir a mesma ordem para evitar essas confusões, já que nós seguimos coisas diferentes, que há uma pequena confusão ali, inclusive na chamada da mesa, porque o protocolo oficial, a pessoa mais importante da mesa senta por último. Não. Muito bem. E agora? Companheira Eliane, ela merece nossa atenção. Ela faz pouco tempo que está no Lions, mas gosta muito. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Se vocês pegarem a ordem oficial, se vocês pegarem o protocolo oficial, o cerimonial das autoridades civis, aqui é políticas, tudo mais, composição de mesa, existem algumas regras que seria fácil de nós seguirmos já para criar essas regras do Lions, e que muitas encaixam com o que já tem, e essas pequenas dúvidas que nos causam esses dissabores, essas vergonhas, eventualmente, de seguir o protocolo oficial, nós poderíamos, então, ajustar, se basear nessas regras oficiais que o nosso país segue, mas que segue praticamente um protocolo mundial de autoridades. Não, né? Então, enquanto vocês estavam conversando, eu fui estudar, porque eu tive que fazer um cerimonial aqui, e eu fui ler para entender, né? Fui estudar, fui ver alguns, eu participei, fui visitar clubes fora, cada um, clubes que fazem uma apresentação muito bonita, em São Paulo, tem um cerimonial lindo, com tapete vermelho, que segue toda a ordem, e quando eu cheguei aqui no Paraná, eu vi que tem algumas diferenças, justamente porque cada um inventa uma moda, né? Na hora acaba acontecendo essas divergências ali, justamente porque nem todo mundo conhece o protocolo. E que não seria difícil, agora conhecendo o companheiro João Carlos, que é uma autoridade, pelo que eu vejo no assunto, o companheiro Péricles, e já que é uma dúvida geral, de nós seguirmos, e de repente, só nessa parte ali que o companheiro Raul focou bem, que o primeiro que senta na mesa é o presidente da mesa, mas no protocolo oficial, a pessoa mais importante da mesa é a que senta por último. Faz todo aquele de sentar lado a lado, com a recomendação, porém é o último que senta. Não sei se isso seria possível. Discordo, a companheira Eliane. No protocolo oficial do governo federal, do governo estadual e municipal, a maior autoridade, ou prefeito, ou presidente, ou governador, estando na cerimônia, ele é chamado por primeiro porque ele vai ser considerado o anfitrião. E no protocolo, é ele que recebe. Na documentação aqui está escrito o contrário, mas tudo bem, posso ter lido errado aqui a lei. E no protocolo oficial, muitas vezes, ele não é utilizado no protocolo empresarial, que não, existe essa distinção. Então, mas existe a distinção, porque nós, enquanto Lions, nós somos protocolo oficial do governo ou nós somos protocolo que podemos seguir a ordem do empresarial. Então, eu peço perdão aos senhores por esse desconhecimento com relação a essa utilização, porque eu trabalhei muitos anos com protocolo oficial. Eu também trabalhei na Assembleia Legislativa, por isso que eu digo,
a ordem das autoridades, né? Por isso a nossa confusão. Companheiro Péricles, tem uma colocação com relação ao assunto, algo definitivo? Perfeitamente, companheiro Raul. Nós não podemos confundir o protocolo leonístico com o cerimonial de governo. Lá é outra coisa, é superior, mas nós temos as nossas particularidades, inclusive na colocação de bandeiras, porque nós temos bandeiras de clubes, de distritos e outras mais. Então, nós temos que observar que o básico é o cerimonial nacional. Nós temos, entretanto, uma ordem de precedência internacional que deve ser obedecida dentro do Brasil em termos de Lions. E quando presente nas nossas reuniões o presidente da República, que já tivemos presidentes companheiros Leão, governadores de estado, prefeitos municipais, cada um deles tem a sua ordem de precedência. O que nós não podemos confundir é a questão de protocolo e cerimonial. É isso aí. Muito bem. Viu, companheiro Péricles? Não se está colocando em questão a ordem das bandeiras. Só essa questão que o companheiro Sidon não. Belda. O companheiro Sidon, quem assume, que a gente vê que são poucos pontos de divergência que tem para seguir o protocolo que já existe, certo? Certo. Eu concordo com o companheiro Belda quando diz e faz a colocação com muita propriedade na questão da substituição do presidente da mesa. É esse que vale. Bom, nós estamos aí, tem um tempo definido. 5 minutos. Não, mas tem um tempo definido para cair o Zoom, né? Então, nós temos que... Eu agradeço as ilustrações que fizeram, que realmente, como eu estava em dúvida com relação a isso... Então, seria bem interessante ter essa ordem por escrito mesmo para todos os clubes, né? Para a gente seguir isso, companheiro. Se vocês que são os mais antigos, que têm essa experiência, que nos passem. E daí a gente dá sequência ao que já existe, né, companheiro Péricles? Eu acho que seria bem interessante. E muito concordo com o companheiro... Companheiro Raul, o senhor colocou no distrito as ordens de precedência e modelos de cerimonial, de protocolo, não? Como não? Está à disposição no distrito, foi enviado para todos os presidentes de clubes e secretários de clubes, foi enviado para todos. Né? E todo o material de todos os protocolos simplificados que nós enviamos para os clubes, certo? Então, está à disposição. Mas eu estou falando do tempo aqui, que nós temos que encerrar. Senão cai e nós não encerramos. Né? Então, companheiro Raul, partindo então para o encerramento, eu confesso aos companheiros e companheiras, mais uma vez, estou plenamente feliz, satisfeito com o andar, com os acontecimentos desta reunião, que foi bastante elucidativa. Apresento meus parabéns ao companheiro Raul pela sua apresentação primorosa, com conteúdo, com qualidade, com forma de apresentação. Nós tivemos o enriquecimento da nossa reunião com a participação do ex-governador de distrito, seguindo o nosso companheiro João Péricles Goulart, não é o PDG, o ex-governador de distrito, João Carlos Belda, com quem nós trabalhamos arduamente na campanha da companheira Rosane para a vice-presidência de Lions Internacional, recentemente, e ele, sem dúvida nenhuma, é um mestre no assunto também, e o manual dele está à disposição, ele já apresentou aí, e nós devemos e podemos utilizá-lo bastante nas nossas reuniões. Acho que aprendemos, acho que conseguimos melhorar a expectativa de cada um de nós com relação ao protocolo, e agradeço a todos os presentes pelas participações, pela presença, os companheiros de outros distritos. O companheiro Sidônio, ele citou um fato aqui, eu vou falar mais um minutinho. Eu era presidente do Conselho de Governadores quando o companheiro do distrito LD7 ficou doente e ficou impossibilitado ele já tinha sido eleito, eu participei da Assembleia
da convenção que o elegeu, e, na sequência, ele ficou doente e perdeu a condição de exercer a governadoria do distrito, e já tinha passagem dele comprada para a convenção internacional, e nós tivemos que conseguir um novo governador, que foi o companheiro Sidônio, que já tinha sido governador uma vez, e aí fazer toda aquela tramitação que foi necessária, porque ele não tinha falecido antes da convenção internacional. E nós estávamos contrariando uma decisão de convenção, indicando um novo candidato. Mas isso aí todo teve um procedimento que foi tranquilo, não houve problema nenhum, mas infelizmente nós perdemos o companheiro que faleceu. Mas então eu passo a palavra ao nosso governador para proceder ao encerramento da nossa reunião. Muito obrigado, companheiro ex-governador Cláudio Rigo, pela brilhante condução dos trabalhos hoje da Escola de Leonismo. Com certeza foi muito prazerosa a conversa, muitas ideias, muitas sugestões, principalmente enriquecendo ainda mais com essa vontade de todos da participação. Um agradecimento especial à colaboração do ex-presidente do Conselho, companheiro Péricles, um agradecimento especial ao nosso, então, ex-governador Belda, que gentilmente emprestou, cedeu, doou para nós, o Distrito LD1, o manual de protocolo. Eu tenho certeza que os mais novos que estão aí, e também nós, que já estamos há mais tempo no LAES, vamos ter o prazer de fazer a leitura deste material, para que nós possamos, ao dia a dia, ter um protocolo, ter a nossa essência, ter a valorização também do nosso trabalho, que é pelo protocolo das nossas reuniões. Não tenha dúvida nenhuma, eu estou realmente muito, muito, muito emocionado e agradecido a todos, com certeza, eu e minha companheira Rosane, que está aqui ao meu lado, do enriquecimento que essas palestras estão trazendo para nós todos. E o mais importante, que nós estamos aí com o companheiro Carlos Eugênio, que assim que a gente termina a reunião, no dia seguinte, ele já trata de colocar ela à disposição no nosso site do Distrito LD1. Então, por favor, acessem o nosso site e, por favor, façam a leitura, identifique-se ali todo o material à disposição, porque é enriquecedor. E a gente aprende nesse sentido, observando, lendo e aprimorando-se cada dia mais. Um agradecimento especial aos nossos distritos que estão aí, companheiros, né, de batalha do dia a dia, participando também da nossa Escola de Leonismo do Distrito LD1. E vamos partir, então, já ao tomado de 2 horas de reunião. Nós vamos fazer um agradecimento a todos os participantes novamente e dizer que amanhã nós temos a palestra de comunicação marketing, muito interessante também, né? E eu não podia deixar de agradecer o palestrante de hoje, né? Com todo o seu conhecimento, destreza e bom senso para conduzir os trabalhos de hoje, que é o nosso companheiro Raul. Nosso muito obrigado, companheiro Raul, por trazer esse tema tão importante para o nosso dia a dia. E vamos, então, proferir todos juntos a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundir em nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Dai, Senhor, pelos destinos do Brasil. E assim seja. Vamos, então, calorosamente, uma salva de palmas ao nosso pavilhão nacional. E uma salva de palmas e o nosso muito obrigado e um grande abraço a todos que participaram de forma incontestável com as suas opiniões e, com certeza, com o seu tempo. Muito obrigado a todos pela participação. Eu vou terminar agora a nossa gravação e, por favor,
à vontade, aí temos mais uns 5 minutos para um bate-papo. Ok? Muito bem. Muito obrigado para todos que participaram.